Quero pedir para você fechar os seus olhos, coloque-se na presença de Deus, na presença do Senhor. Quem aqui consegue adorar a Deus nesse momento? Fala aleluia, glória a Deus, com liberdade do Espírito, com olhos fechados, louve ao Senhor, fala glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu amor incondicional. Nós colocamos esse momento na tua presença e nós pedimos a tua bênção. Nós oramos para que sejamos edificados, que recebamos do Senhor conhecimento, mas também liberdade espiritual de viver a nossa vida cristã em vitória no meio das dificuldades, para a glória de Deus. Abençoa-nos, edifica-nos e prepare os nossos corações para tomarmos a ceia do Senhor. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. É natural em cada um de nós que nós tenhamos uma perspectiva muito limitada e humana sobre nós mesmos. E é natural que nós, na nossa pequenez, nós gastamos muita energia com os nossos 60, 90 anos aqui na terra, porque nós somos assim mesmo, nós somos limitados, nós temos pouco conhecimento, nós somos humanos e nós gastamos tempo e energia com as nossas lutas, as nossas tribulações, que são grandes, que são reais e que nos desgastam, mas nós poderíamos sim ter um pouco mais de consolo se nós recebêssemos do Senhor a perspectiva de Deus sobre nós mesmos. A perspectiva de Deus não é natural em nós, e natural em nós é a nossa perspectiva nas nossas limitações, por isso sofremos tanto, por isso agonizamos tanto com as nossas lutas e tribulações, mas podemos ter a perspectiva de Deus sobre nós. A perspectiva de Deus é natural nele, mas nós podemos tê-la pelas Escrituras e em resposta de oração. Na perspectiva de Deus, nós vamos de eternidade a eternidade. Na perspectiva de Deus, Ele nos conheceu e nos amou quando nem existia planeta Terra, porque Deus é assim, Deus é grande. Nós temos uma ideia de como é o Senhor, mas Ele é bem maior do que nós pensamos. Ele criou bilhões de galáxias, e a nossa galáxia tem 100 milhões de estrelas. Se você consegue imaginar Deus e o seu poder a partir do universo, dá para perceber que Ele é bem maior do que cabe aqui na nossa cabeça. Mas esse Deus tem uma perspectiva sobre nós, e Ele tem um destino para nós. Deus nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo, de maneira totalmente incondicional, porque nós não existíamos e nem mesmo o planeta Terra. E num dado momento houve planeta Terra, num dado momento houve humanidade, e num dado momento nós nascemos. E Deus continuou nos amando de maneira incondicional. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou quando nós nem existimos. Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O amor de Deus é incondicional. E nós gastamos energia com os nossos 60, 90 anos aqui na terra, com as nossas tribulações, são reais, são desgastantes, não estou minimizando nossas lutas. Eu estou dizendo que a gente pode ter um consolo para esses 60, 90 anos aqui na terra, se obtivermos a perspectiva de Deus sobre nós mesmos, a partir das Escrituras e em resposta de oração. Nas Escrituras, Deus nos ama de maneira incondicional. Nas Escrituras, Ele nos amou antes que nascêssemos. Nas Escrituras, Ele continuou nos amando quando estávamos mortos em delitos e pecados. Nas Escrituras, Ele nos agraciou em Cristo Jesus antes de nascermos. Nas Escrituras, Ele nos escolheu e nos deu um destino maravilhoso. Podemos dizer, segundo as Escrituras, que
porque nós somos predestinados para um destino maravilhoso, pouco falado nas escrituras, nas igrejas, e às vezes falado mais se foi eleito para ser salvo ou não, deixando meio de fora aquilo que o apóstolo Paulo claramente escreveu. Nas escrituras, Deus nos amou, Deus nos escolheu e Deus nos chamou antes da fundação do mundo, segundo a sua graça em Cristo Jesus. Nas escrituras, Deus nos amou na eternidade, nos viu na eternidade passada e nos vê na eternidade futura. A perspectiva de Deus sobre nós é muito mais abrangente. Na perspectiva de Deus sobre nós, quando viéssemos a nascer, nasceríamos em pecado. Não poderíamos contemplar o Senhor e nem passar a eternidade com o Senhor nos nossos pecados, mas Ele decidiu na eternidade, quando nem havia planeta Terra, que uma das pessoas da Trindade, Jesus, seria enviado para ser o Redentor e o único caminho para Deus. Quando nós falamos Redentor, é uma palavra tão comum na língua portuguesa, no nosso país, com essa herança cristã católica, que nós a ouvimos, entra por aqui, sai por ali, e nós não a entendemos. A palavra Redentor significa libertador. Um redentor no Império Romano era alguém que comprava um escravo, e agora o escravo era dele. Em seguida ele dizia assim: agora que eu paguei o seu preço, eu paguei para você não ser mais escravo, você está livre. O Senhor decidiu lá na eternidade que quando houvesse planeta Terra e houvesse uma humanidade em pecadora, separada dele, da sua presença e da sua glória, esta humanidade poderia ser redimida através do único Redentor aos olhos de Deus e da sua justiça, e o Redentor é o próprio Senhor Jesus, que viria e que morreria em nosso lugar, para que nele tivéssemos libertação do pecado, do diabo e da morte. E é somente nele, exclusivamente nele, porque só ele tinha santidade plena para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mancha, imaculado. Se lá na eternidade passada nós nem existimos, nem planeta Terra, e Deus já nos amava, e Deus já dizia: mas eu vou redimi-los em Cristo Jesus. Então a decisão de enviar Jesus foi antes que nascêssemos. Então Deus nos amou, nos escolheu e nos predestinou em Cristo Jesus. Segundo as Escrituras, qual é o nosso destino? Qual é o nosso predestino? Apesar que as pessoas gostam muito de polemizar, foi predestinado para ser salvo, para não ser salvo, mas eu gostaria não de me focar nos raciocínios viciados de teologia, mas olhar para o texto bíblico. Nós somos predestinados para quê? Segundo as Escrituras, somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o seu predestino na onisciência de Deus, que eu e você, em Cristo Jesus, somos perdoados, pelo Espírito Santo libertos, e na eternidade com Deus seremos santos e irrepreensíveis. Nós temos um outro predestino. Ele nos predestinou em Cristo, segundo a sua graça, antes da fundação do mundo, para sermos seus filhos e filhas. Para pensar, nós nem existíamos, Ele ia nos criar, nós seríamos pecadores, Ele poderia ter nos predestinado para uma coisa ruim que eu não quero nem pensar e nem sugerir. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e nós temos predestino. Nós somos predestinados para sermos santos, irrepreensíveis, filhos e filhas de Deus. E você ouve isso e você fica meio paradão,
Mas se você estivesse na Assembleia de Deus, você fala, aleluia, glória a Deus. Mas você pode falar, aleluia, glória a Deus. Você é predestinado para ser filho e filha. E quando nós falamos desse predestino, e de tudo que aqui eu estou te dizendo, nós falamos, e temos que ter humildade, porque nós não conseguimos entender plenamente o que eu estou falando. Quando nós falamos que somos predestinados para sermos filhos e filhas, nós logo imaginamos a nossa ideia de conceito de pai, lá na nossa família imperfeita, porque todos são imperfeitos, os nossos lares são imperfeitos. Mas quando você for filho e filha de Deus, na plenitude do que Deus está reservado, na eternidade futura, você será filho e filha de Deus, como o pai relaciona-se com o filho. Você só tem uma ideia vaga, eu só tenho uma ideia vaga, mas nós temos predestino. Nós somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Nós somos predestinados para sermos filhos e filhas de Deus. Nós somos predestinados para viver para a glória de Deus, para o louvor de sua glória. E agora vemos parcialmente. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós vemos como por um espelho, então nós veremos claramente. Lá na eternidade nós não só seremos filhas e filhas, como o pai relaciona-se com o filho, mas nós existiremos do jeito que nós existiremos. Nós existiremos para o louvor e a glória de Deus. Nesse momento tudo isso é verdade. Tudo isso já está acontecendo. Eu e você sou filho e filha de Deus, mas não na plenitude do que eu serei. Já somos santos em Cristo Jesus, Ele está nos libertando de pecados, mas o pecado ainda milita contra o Espírito Santo. Não é todo dia que eu estou animado, não é todo dia que eu quero orar, não é todo dia que eu estou com fé. Tem dia que parece que o mundo vai acabar mesmo. E aí então o Senhor nos levanta e nos consola. Mas lá na eternidade futura vai ser tudo isso na plenitude. Já somos tudo isso, mas somos parcialmente, porque ainda haverá o manifestar da plenitude do reino de Deus, que a palavra chama o dia da redenção. Já estamos redimidos em Cristo Jesus, mas seremos plenamente redimidos em Cristo Jesus. Você e eu, nós temos predestino. Nós estamos destinados para sermos santos, irrepreensíveis. Nós estamos predestinados para existir para o louvor da glória de Deus. Nós estamos predestinados para sermos filhos e filhas de Deus. E nós estamos predestinados para ser plenitude daquele que tudo enche. Se você não entendeu, que agora nós vemos por um espelho. Se tem alguma coisa criada por Deus, que virá a ter plenitude e completude, só tem no Criador. E como a igreja é o corpo de Cristo, e o Senhor habita em nós, nós somos a plenitude daquele que tudo enche, daquele que pode dar completude ao que tem completude. E se você olha para o espelho, não, parece que eu não sou, não, agora parece que não é mesmo. Em Cristo é, mas será plenamente. Eu estou falando da perspectiva de Deus sobre nós. Deus não foca só nos 60, 90 anos de agonia aqui na terra, nesse mundo que jaz no maligno, cheio de lutas e tribulações reais e verdadeiras. Não estou negando nenhuma delas, não estou negando a dor delas. Eu estou dizendo que haverá um consolo quando nós obtivermos a perspectiva de Deus sobre nós mesmos, que começa na eternidade passada e vai até a futura, e os 60, 90 anos aqui é momentâneo, é passageiro. Nós estamos em Cristo, e nós temos predestino maravilhoso, e essa perspectiva nós aprendemos nas Escrituras, e nós podemos recebê-la mais profundamente em resposta à oração. Está tudo ligado à pessoa e obra de Jesus,
como decidido na eternidade. O Senhor só pode nos libertar do pecado em Cristo. Ele só pode nos dar vida eterna em Cristo. Ele só pode nos santificar em Cristo. Nós só podemos receber o Espírito Santo, que é o selo de Cristo em nós, e a garantia da redenção futura e plena, se estivermos em Cristo. Porque isto foi decidido na eternidade, antes de haver planeta Terra, quando o Senhor disse que quando esta humanidade criada à imagem e semelhança se desviar, eu só posso libertá-la do pecado, do diabo e da morte, se o meu filho morrer no lugar deles. Do contrário, não tem preço que pague. O preço da nossa redenção e o preço do nosso predestino tem nome, é Jesus no Calvário. E o selo de Cristo em nós tem nome, é Espírito Santo de Deus. E a garantia do que aquilo que temos e somos vai acontecer tem nome, é Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. É o amor de Deus, é a fidelidade de Deus, segundo as Escrituras. E nós obtemos pelas Escrituras e obtemos em resposta à oração. Isso que está claramente revelado nas Escrituras nos deveria dinamizar para Deus. Mas a raça humana consegue complicar e piorar o que está bom, né? Tem gente que por causa da doutrina da eleição e da predestinação, ele consegue piorar o que está maravilhoso nas Escrituras. Ele consegue concluir assim: se Deus é poderoso para fazer, então eu não vou fazer nada. Oh, mas espera aí. Foi isso que Jesus fez? Se Deus é poderoso para redimir, eu vou ficar aqui no céu, eu não vou fazer nada. Ou Ele se tornou homem e morreu por nós naquela cruz. Ou Ele pregou o Evangelho, curou enfermos, expulsou demônios. O que o Senhor Jesus fez? Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não cruzou os braços. Tem gente que consegue pegar a doutrina da eleição, que deveria nos dinamizar para Deus, e se tornar um preguiçoso. Eu não vou orar porque Deus vai cumprir o seu propósito. Mas quem escreveu isso foi Paulo, e ele orava mais do que qualquer um de nós aqui, inclusive orava em línguas mais do que qualquer um de nós. Tem gente que consegue pegar a doutrina da eleição e falar: eu não vou evangelizar porque Deus é poderoso para cumprir o seu propósito. Paulo pregava mais do que qualquer um de nós, e implantava igreja mais do que qualquer um de nós, era espancado pelo Evangelho de Cristo mais do que qualquer um de nós, não era preguiçoso. Tem gente que consegue falar, pegar a doutrina da eleição para justificar determinismo, fatalismo, preguiça e falta de ação para a glória de Deus. Não é isso que está na Bíblia. Não foi isso que os apóstolos fizeram, não era isso que os profetas faziam, não era isso que Jesus fazia, não era isso que Paulo fazia. Eles não viviam na preguiça. E o apóstolo Paulo, sabendo do poder de Deus e da santidade do Espírito Santo, e sabendo da santidade do sangue de Cristo, se esmerava e zelava para continuar santo na presença de Deus. E num determinado momento ele até escreveu que, se necessário fosse, ele esmurraria o seu corpo para continuar santo diante de Deus. Não era preguiçoso, era homem de Deus, era homem do Senhor. Sendo trabalhador e conhecendo os mistérios de Deus, revelado inicialmente pelos profetas, porque aquilo que Deus faria, a redenção de Cristo, decidido na eternidade, era um mistério que só Deus sabia. Aí ele falou pelos profetas, falou por Jesus, falou para os apóstolos, agora é mistério revelado.
Então Paulo sabia que o evangelho tinha que ser pregado. Em 2 ocasiões diferentes, gastou 3 anos na cidade de Éfeso para que os efésios fossem redimidos em Cristo Jesus, para que aquilo que Deus soube na eternidade se tornasse realidade em suas vidas, quando eles recebessem Jesus como Senhor e Salvador. E agora não adiantava só serem redimidos, eles tinham que ter uma perspectiva deles mesmos, a partir da perspectiva de Deus, obtida pelas Escrituras e em resposta à oração. Efésios capítulo 1, verso 3, na perspectiva de Deus, desde a eternidade, em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Não somos abençoados por mérito humano, mas pela redenção, a libertação, o perdão dos pecados, da morte, do juízo do inferno, em Cristo Jesus. Efésios 1, verso 3, não feche a sua Bíblia, eu vou mostrar a perspectiva de Deus nas Escrituras. Eu disse que ela pode ser obtida nas Escrituras e por oração, e é isso que eu vou fazer nesse momento. Não feche a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, desde a eternidade passada. Não feche sua Bíblia. Desde a eternidade passada, somos abençoados em Cristo Jesus, porque Deus sabe que Ele enviara o seu Filho. Deus sabe que em Cristo Jesus Ele manifestaria a sua graça abundante. Ele sabe que nós teríamos Redentor, para uma redenção plena, para um predestino maravilhoso. Desde a eternidade passada, a eternidade futura, nós somos abençoados em Cristo Jesus. Os 60, 90 anos aqui na terra, irmãos, é momentâneo, é passageiro. Nem tente ficar muito tempo aqui. Se for ricão, que nem Roberto Marinho, você vai comprar aqueles remédios de 10 mil reais, você vai viver até 103 anos, como Roberto Marinho, Oscar Niemeyer, mas mesmo eles com 100 e poucos anos, não estavam em condições físicas boas. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu e você não tínhamos nascido, não existia planeta Terra, não existia humanidade. Em Cristo já nos abençoava, em Cristo já nos escolhia para um predestino. Veja aí, verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Verso 6, para o louvor de sua gloriosa graça. Verso 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Aqui está a perspectiva de Deus, que começa na eternidade passada até a eternidade futura. Em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos redimidos, por causa de sua obra redentora e não pelo mérito humano. Se Deus decidiu antes que houvesse mundo, então Deus decidiu que o Cordeiro morreria naquela cruz por nós. Antes que tivesse planeta Terra, antes que existisse humanidade. Significa que o amor de Deus é incondicional por nós, porque nós não tínhamos feito nada. Nós nem existimos, nem planeta Terra. E depois, quando existimos, nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele continuou nos amando. Nos conhecia e nos amava antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nos escolhia, nos predestinava para sermos santos. Verso 5, para sermos filhos,
por meio de Jesus Cristo, verso 6, para o louvor de sua gloriosa graça, verso 12, para que sejamos louvor de sua glória. Nós temos predestino. Na perspectiva de Deus nós temos. E a gente se consome aqui nos 60, 90 anos de nossa vida, no meio de uma tribulação, sem nenhum consolo, como se nós não tivéssemos Cristo, como se nós não tivéssemos predestino, como se nós não tivéssemos esperança, como se nós não tivéssemos herança, como se nós não tivéssemos dia de redenção plena, e vivemos totalmente esgotados por uma vida passageira, tribulações passageiras, esquecendo que estamos em Cristo. Esquecemos que temos predestino. Nós seremos plenamente santos. Deus vai fazer isso. Nós nos relacionaremos com Ele de uma maneira muito pessoal, como o pai relaciona-se com o filho. E agora nós vemos isso só como por um espelho. Livro de Apocalipse, para aqueles que acham que vão explicar todos os mistérios da grandeza de Deus nas regiões celestiais, nós não vamos. E Ele vai continuar sendo muito grande. Para quem sabe que vai saber tudo lá, fique sabendo que não vai saber. Porque o livro de Apocalipse diz que quando Deus nos relacionar conosco como filhos e filhas, será de uma maneira muito pessoal. Quando Ele nos chamar, Ele não vai fazer assim: você, fulano de tal, 1 bilhão, 300 milhões, 201, é você. Ele não vai te chamar por um número, Ele vai te chamar por um nome. E o livro de Apocalipse disse que quando Deus falar com cada um de nós, na eternidade futura, na plenitude do reino de Deus, Ele nos chamará por um nome que só nós saberemos e Ele. Quando Ele me chamar, só eu saberei qual é o meu nome, só Ele saberá, ninguém mais saberá. E quando Ele te chamar, eu também não vou saber o seu nome. Então Deus se relacionará conosco como filhos e filhas, de uma maneira que o pai relaciona-se como filho, e agora nós só temos uma ideia muito vaga disso. Nós temos predestino, sermos santos e irrepreensíveis. Nós temos predestino em Cristo, na redenção de Cristo, sermos filhos para o louvor da glória de Deus, para o louvor de Deus. Nós temos predestino no corpo de Cristo, na igreja. O Senhor habitará com plenitude. Nós seremos a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Tudo isso foi revelado num dado momento, porque Deus sabe disso antes que houvesse planeta Terra, mas Ele fala pelos profetas, fala por Jesus, fala pelos apóstolos, está na Escritura, então agora está revelado. Verso 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Desde a eternidade já está decidido. Se vai ter Redentor, o nome dele é Jesus. Se vai ter perdão de pecados, é por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, totalmente imaculado, e o nome dele é Jesus. Se vai ter vida eterna, é por causa dele. Se tem autoridade contra as enfermidades, é por causa dele. Se tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, é por causa dele. Se tem selo de Cristo em nós, o Espírito Santo, a garantia da redenção, é por causa dele, decidido antes da fundação do mundo. Se Deus vai reconciliar o que estava afetado aqui pelo pecado, com as coisas celestiais, os seres celestiais não afetados pelo pecado, é porque em Cristo Ele faz convergir todas as coisas no céu e na terra, porque nele, somente nele, temos a redenção. Só Ele é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Parece até uma presunção. Isso tudo é plenamente verdade, mas tem hora que a gente fica até sem graça aqui na sociedade, né? Porque na sociedade o bonito é falar que todos os caminhos levam a Deus, mas ninguém classifica como Jesus para ser redentor segundo a justiça de Deus. Na sociedade parece até que uma presunção nossa. Nós somos presunçosos, nós somos exclusivistas. Só tem um caminho para Deus. Só tem um caminho para Deus, porque o eterno Filho de Deus, que criou o mundo e o mundo não o conheceu, se tornou homem e morreu por nós naquela cruz. Se ele não se torna homem, não tem caminho nenhum, porque nunca tinha caminho nenhum, só tinha ele desde a fundação do mundo. Mas como falar isso para o nosso Congresso, para o nosso Senado, lá para a ONU? Onde lá estão os chefes de estados muçulmanos, hindus, budistas. Sabia que na ONU é proibido falar em nome de Jesus? Você pode falar em nome de Deus, porque os judeus confessam crer em Deus. Você pode falar Deus, porque os muçulmanos dizem que creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você pode falar Deus, porque todas as tradições cristãs falam Deus. Mas se falar em nome de Jesus, isso é exclusivista, porque Jesus não é aceito pelos judeus, e nem pelos muçulmanos, e nem pelos ateus, e não no sentido bíblico do conceito de Jesus, pelos espíritas, e no conceito bíblico, nem pelos testemunhos de Jeová, nem pelos mormons. Então a gente parece presunçoso, parece arrogante, parece superior. Só tem um caminho, e é o caminho que eu estou falando. Parece que eu sou melhor, mas o caminho é melhor, porque Jesus é Deus. Ele se tornou homem e morreu naquela cruz por nós. Por isso que ele é o único caminho para Deus. Não é porque eu quero ser arrogante, ou nós queremos ser. Nós não queremos ser. É mistério revelado, não tinha solução para a humanidade, mas Deus nos amou de maneira incondicional, quando não havia planeta Terra, em Cristo Jesus, nos abençoou, nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos, santos e irrepreensíveis, para o louvor de sua glória, e isso é possível somente em Jesus. É mistério revelado. Eu disse que se soubéssemos a perspectiva de Deus sobre nós mesmos, Ele nos conhece de eternidade a eternidade, a gente arrancaria menos cabelo por causa dos 60, 90 anos aqui na Terra. Eu demorei para aprender, eu fui arrancando, fiquei careca. Mas agora já aprendi. O pouquinho que sobrou vai ficar. Se nós soubéssemos que Deus nos amou de maneira incondicional antes da fundação do mundo, e Ele tem uma eternidade plena para nós, e se relacionará de maneira pessoal com cada um de nós, nós falaríamos, a luta é grande, nós não vamos falar que ela é pequena, porque ela é grande. Nós vamos falar que essa sociedade que jaz no maligno e todos os sistemas lutam contra o Senhor, a sua palavra. Quem é da área de ensino sabe que é portaria do MEC em cima de portaria do MEC que bate com as Escrituras. São decisões na ONU que bate com as Escrituras. São novelas que batem com as Escrituras. Esse mundo jaz no maligno e a tribulação é grande e é difícil sim. Mas nós teríamos o consolo de ter obtido a perspectiva de Deus pelas Escrituras em resposta de oração. Pelas Escrituras, eu acabo de mostrar em Efésios 1, e você pode ouvir mais de uma vez, até entrar na sua cabeça. O assunto é um pouco difícil, abstrato sim, mas aqui eu conheço vocês, vocês são muito inteligentes. Vocês têm condição de aprender. Que pensa num povo bonito, um povo inteligente, é o povo de Araçariguama. Nós não estamos perdendo para ninguém, irmãos. Eu estava lá na Albânia,
7 horas eu chegava em Atenas, fui em Atenas, subi no Acrópolis, no Paternon, olhei assim, vocês ficam sabendo, vocês estão com esse prédio velho aqui tantos anos, e tantos séculos se passaram, vocês nem colocaram um avião em cima dessa montanha, e lá era Araçariguama, nós temos um avião. Vocês estão com essa moleza aí que passa século e século e nada muda, em Araçariguama nós estamos no progresso. Glória a Deus, porque aqui tem um povo bonito, tem um povo inteligente, e a perspectiva de Deus também obtemos por oração, pela mesma graça de Deus. Efésios 1, falei para você não fechar a Bíblia, verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Aqui é oração para conhecer a Deus, a sua palavra, a nossa herança, a nossa esperança, aquilo que temos e somos em Cristo, desde a eternidade passada à eternidade futura. Senhor, dá espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus do que foi revelado. Porque eu penso que nós não teremos pleno conhecimento de Deus nem nas regiões celestiais. Ele será maior que o nosso cérebro celestial, e lá nós não saberemos todas as coisas, mas pelo menos poderemos entender o que foi revelado. Ora, irmão, você vai fazer jejum de Daniel? Quem vai fazer jejum de Daniel, levanta a mão. A gente não pode fazer jejum assim, meio assim, bagunçadinho, assim, meio distraído, né? Jejum, a gente tem que ficar alerta, porque a hora que você menos espera, vem o inimigo com quibe, vem o inimigo com ovo, o inimigo é sujo. Então você tem que fazer jejum atento, e tem que fazer com propósito. É marcar jejum, todo mundo resolve casar naqueles 10 dias, todo mundo vai fazer aniversário, todo mundo te convida para ir no restaurante. É difícil, irmãos. Então você faz jejum atento, faz com propósito. O que você vai orar? Pensa lá em algo que você tem que apresentar diante de Deus. Mas ore esta oração de Efésios também. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Pai, dá-me conhecimento da minha herança em Cristo, da minha esperança em Cristo, daquilo que eu vou ser na eternidade e do teu poder em mim, e o que eu serei na eternidade, que é o próximo verso. Verso 18, oro também para que os olhos do coração, aqui em português seria, se não fosse a expressão do grego, oro também para que os olhos do entendimento de nossa mente sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança, é o que nós seremos no futuro, para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança, a herança, aquilo que temos e seremos em Cristo, a herança dele nos santos. Verso 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, agora ou no porvir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Para resumir a oração de Paulo, para você orar no jejum de Daniel, versão simples, o apóstolo Paulo gostava de adjetivos e mais adjetivos, de maneira simples: Senhor, dá-me espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, daquilo que o Senhor revelou, daquilo que o Senhor falou pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Dá-me espírito de sabedoria e revelação. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e revelação, para que eu possa conhecer aquilo que eu serei em Cristo, a minha esperança na plenitude do reino de Deus. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e revelação, para que eu conheça a herança que eu já tenho em Cristo, antes da fundação do mundo.
Dá, Senhor, compreensão da minha esperança, da minha herança, de conhecimento do Senhor, e que eu também possa conhecer o teu poder que o Senhor exerceu ressuscitando Jesus dos mortos, para que eu fosse a sua igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então nós obtemos a perspectiva de Deus pelas Escrituras em resposta da oração. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e revelação. Antes era mistério, mas o mistério está revelado, está na Bíblia. Os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram, está na Bíblia. Dá-me espírito de sabedoria e revelação, para eu entender o revelado, o pleno conhecimento de Deus, o que está revelado. Dá-me espírito de sabedoria e revelação, para que eu saiba a herança que eu tenho em Cristo, e o poder do Senhor que já está em mim, ainda que eu terei plenitude de presença de Deus, e poder nas regiões celestiais, e a igreja será a plenitude daquele que completa tudo. Se tem uma coisa que tem completude, terá em Cristo no Senhor, e nós seremos a plenitude daquele que dá plenitude para todas as coisas, que enche todas as coisas, e o Senhor pode nos dar isso em Cristo Jesus. A ceia do Senhor é nada mais, nada menos que celebrar a perspectiva de Deus, o amor incondicional de eternidade a eternidade, por causa do único Redentor, Jesus, que tornou-se homem, humilhou-se no tempo e no espaço, e morreu por nós ali na cruz. Este assunto às vezes é evitado pelos pastores por causa de certas polêmicas desnecessárias. Às vezes eu vejo alguns alunos que vão estudar seminário, eu não sei se eu choro ou se eu pulo da ponte ali de Araçariguama, porque eles saem do seminário, mas de um jeito, é para orar, não quer orar, porque Deus é poderoso para cumprir o seu propósito, é para evangelizar, não quer evangelizar, porque Deus é poderoso, e é um tal de falar, eu sou calvinista, eu sou armeniano, irmão. Se você não está vivendo para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, você é zero à esquerda. Ou você vive para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, ou você gasta a sua vida para a glória de Deus. O apóstolo Paulo gastou 3 anos em Éfeso, pregando o Evangelho, sobre a ameaça de morte, para que eles fossem salvos em Cristo Jesus. Ele não estava lá, eles são eleitos, o eleito vai crer, e eu não faço nada. Se você olhasse para o corpo de Paulo, você ia saber o que é ser eleito em Cristo Jesus. Se você olhasse para os joelhos de Paulo, você ia saber o que é ser eleito em Cristo Jesus. Se você olhasse para as igrejas implantadas por Paulo, você ia saber o que é ser eleito em Cristo Jesus. Se você olhasse para a oração de Paulo, você saberia o que é ser eleito em Cristo Jesus. A eleição não é para preguiça, é para louvor da glória de Deus. A eleição não é para pecado, eu vou pecar, porque no último segundo eu sou eleito e Deus vai me salvar. A eleição não é conversa para pecador, a eleição é santidade. Somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Que doutrina de eleição é essa? Que sai do seminário para falar que é calvinista, para ser preguiçoso, andar em pecado. Que eleição é essa? Que não quer orar, que não quer se consagrar, que não quer viver para a glória de Deus, que não quer seguir nos passos de Jesus, e nem nos passos do apóstolo Paulo. Que eleição é essa? E me faz Calvino passar vergonha. Eu sou calvinista. Calvino dá uma surra nesse calvinista. Calvino era trabalhador. Naqueles dias, a igreja e o Estado estavam misturados. Calvino era o governador de Genebra, era o prefeito. Se Calvino ficasse bravo, irmão, mandava fechar tudo quanto é bar e pronto, e acabou.
Se Calvino ficasse bravo, ele fechava todos os prostíbulos. Porque naqueles dias, prefeito e teólogo era tudo junto. A igreja e o Estado estava tudo junto. Pois o próprio movimento da reforma separou o Estado da igreja. Isso foi uma boa coisa, eu acho que isso é bom. Isso é uma herança boa que temos. Mas nos dias de Calvino, Calvino era teólogo, era governador, Calvino era tudo. Era trabalhador. A pessoa fala que é calvinista e é preguiçoso. Quando você encontrar Calvino nas regiões celestiais, você vai ver a surra que você vai levar de Calvino. De ter falado o nome dele para justificar o que é injustificável. E as pessoas também usam a doutrina da eleição para subjugar as escrituras às suas convicções. As pessoas gostam de debater. Deus escolheu um para ser salvo e outro não, não sei o quê. Quem que é senhor das escrituras? Se as escrituras dizem que Deus amou o mundo para todo aquele que nele crê, Deus ama o mundo e quer salvar todo mundo, essa ideia está clara na Bíblia. Se a minha teologia quer subjugar texto bíblico, e se eu tiver que escolher entre um sistema teológico e Bíblia, eu fico com Bíblia, irmão. E Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu não estou interessado em raciocínio teológico perfeito. Eu estou interessado em submissão a Deus e a sua palavra. Se não encaixa lá no meu raciocínio teológico, vou faltando pedaço, é porque os mistérios de Deus, o seu juízo, os seus caminhos são inescrutáveis, eu não consigo fechar isso mesmo. John Stott, no seu livro Grossão, falando de Romanos 9, 10, 11, tendo levado na linha calvinista, terminou assim: esse assunto fica cheio de fios soltos que não tem como amarrar. Bom, se o gênio da teologia do século XX não amarrou, menos eu, irmão. Então eu não quero amarrar nada, eu só quero me submeter às escrituras. Deus amou o mundo para que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 1, verso 7. Isso aqui é ceia, irmão. A perspectiva de Deus é a ceia do Senhor, é o Redentor Jesus morto por nós como decisão divina antes da fundação do mundo. Efésios 1:7, nele, em Cristo, temos a redenção, a libertação do pecado, do diabo e da morte. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. É um jeito de falar que ele morreu por nós ali na cruz. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mas, segundo o que está escrito, nele temos o perdão de pecados, porque ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Nele temos a vida eterna. Nele fomos libertos do juízo final. Nele nós não vamos para o lago de fogo. Nele temos um selo de Cristo, o Espírito Santo. Verso 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. Que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Em Cristo, nós temos selo, é o Espírito Santo. Ele é a garantia que a nossa herança em Cristo será obtida na plenitude do reino dos céus. Vai acontecer assim para a maior parte dos crentes. Nós vamos morrer, fica tranquilo, quando você morrer, você vai para o paraíso. Vai ser bom, porque Jesus está lá. Fica com muito medo na hora de morrer, não. Porque chegando lá, você não vai apanhar do apóstolo Paulo, do São Pedro, não. Você vai chegar bem. Vai ter uma festa quando você chegar lá. E antes de Jesus voltar, ele dará uma ordem. E nós que estamos lá no paraíso, ressuscitaremos para ter um corpo incorruptível em glória.
E aí nós já nas regiões celestiais, que estávamos vivos em espírito, mas agora com corpo celestial, veremos o arrebatamento da igreja, e nós, todo mundo junto, nós vamos descer com Jesus para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Aí você vai ver o que é governo bom, aí você vai ver o que presta mesmo, porque aí é o Senhor, é o próprio Senhor. Nós temos herança em Cristo Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar ali na cruz. Agora você entende quando o apóstolo Paulo fala, toma ceia de maneira digna. Não toma ceia com irreverência, olhando no celular. Às vezes, na nossa ignorância, fica de olhão aberto. Os diáconos estavam aqui, em vez de sair para cá, sair para lá, um tropeçou no... por favor, irmão, não fica assim, implicando com os diáconos. Eles são seres humanos. Se tropicou aqui, tropicou. Toma a ceia do Senhor de maneira digna, com arrependimento de pecados, com gratidão. O teu amor é incondicional, aleluia. Eu tenho predestino. Nem sei como é que Deus vai consertar, mas eu vou ser santo e irrepreensível. Eu tenho predestino. Eu serei um filho de Deus com relacionamento exclusivo. Ele vai me chamar por um nome, eu não vou ser número. Eu e vocês seremos a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E nós existiremos já desde já, né? Mas na plenitude para o louvor e a glória de Deus. Tudo isso porque na eternidade, antes que houvesse planeta Terra, Deus decidiu que nós teríamos um Redentor que pagou o lugar na cruz. E foi difícil, hein? Ser crucificado é um jeito horrível de morrer. Jesus disse que estava triste até a morte, morte de cruz, foi morte de cruz. Jesus agonizou, suou sangue e falou para o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sabendo que não ia afastar. Sabendo que não ia afastar. E tomou o nosso lugar na cruz, para sermos filhos de Deus, termos selo de Cristo, termos Espírito Santo, para vivermos para a glória do Senhor. Não tome a ceia de maneira indigna. Vou chamar o louvor, eles vão cantar essa música que eu pedi para todo mundo ensaiar, porque ela centraliza em Jesus, como na perspectiva de Deus, desde a fundação do mundo, está tudo centralizado em Jesus. Quando você cantar, canta para o Senhor. Não olha no celular, não olha para lado, não critica ninguém. Quando você estiver cantando, se tiver alguma coisa para pedir perdão, peça perdão. O Senhor morreu por você, verso 7. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Confessa, recebe o perdão e tome a ceia do Senhor com alegria, com gratidão e com louvor. Você vai cantar para Jesus, aí na sua cabeça, vamos ficar em pé, você vai cantar para Jesus e ao mesmo tempo você vai confessar os seus pecados. No final desta música, o pastor Ignaldo vai ministrar a ceia aqui para nós. Sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Seu